Fala rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai estar falando, né? A geração mimimi, né? Cara, hoje em dia a gente vive numa geração onde você ser sincero, verdadeiro, falar a verdade, falar o que pensa, virou meio que crime, cara, né? Hoje em dia as coisas elas estão muito, como eu posso dizer, distorcidas, né? Hoje em dia, hoje em dia o que você mais vê é um comediante sendo preso por contar piada, né? Enquanto pessoas que divulgam casa de aposta, casa de aposta, tá aí, ó, estão de boa vivendo a vida, né? Gurus da internet, falsos pastores, né? Que enganam o povo, né? Você vê criança aí, né, de 14 anos falando de Deus, falando línguas estranhas e pedindo pix de R$ 100, né? E cara, hoje em dia, falar o que você pensa é um crime, cara. É um absurdo hoje em dia. Agora tem uma nova lei, né? Que é falar mal de mulher agora virou crime, né? Virou crime falar mal de mulher. A gente vive numa geração de mimimi, cara, né? A gente vive num país da censura. Você não pode falar a verdade. Você não pode ser verdadeiro. Por quê? Porque você é taxado de tudo de ruim, cara. Você é visto como uma pessoa cruel. Você é visto como uma pessoa negativa. Você é visto como uma pessoa tóxica. No Brasil aqui, você tem que levar tudo na brincadeira. É tudo no bom humor. Cara, a gente vive numa geração de mimimi. A gente vive numa geração que a gente é censurado por falar a verdade. A censura, ela sempre existiu. Mas a democracia, ela tem que funcionar assim, né? Todo mundo ter sua opinião, falar o que pensa, ter um ponto crítico, mas não. Aqui no Brasil, aqui não. Aqui você é censurado. Se você tem um ponto crítico sobre mulheres, você é visto como misógino, incel, o cara estranho, né? Aí hoje em dia, cara, a gente vive numa geração, a gente vive num século de hipocrisia, de que as mulheres querem, tipo, como eu posso dizer isso, cara? O feminismo tomou conta dos relacionamentos, né? É o feminismo, é o feminismo, é a lacração, é a cultura woke, né? Então, cara, a gente vive num século, cara, que tudo tá sendo meio que hoje em dia é preconceituoso, né? Hoje em dia assistir um filme, hoje em dia não tem mais filme de ação como antigamente. Hoje em dia não tem mais filmes de ação como antigamente. Hoje em dia não tem mais séries como antigamente. Hoje em dia é muita frescura, cara. Hoje em dia é muita frescura, é muita encheção de saco, para ser sincero. A gente vive numa geração, num século, onde, cara, um comediante é preso, cara, por fazer piada, né? Comediante é comediante, ele tem que fazer o trabalho dele, fazer o público rir, né? E hoje em dia as coisas elas estão muito chatas, cara, né? Hoje em dia são poucos filmes de ação que são legais, né? É a cultura do cancelamento também, né? As coisas estão mais difíceis hoje em dia. A inflação, as coisas mais caras. A gente vive em tempos tenebrosos, difíceis. Cara,
A gente vive num século, cara. Pra gente viver é como a Bíblia fala, cara. Nós estamos no fim dos séculos, né? Hoje em dia tá, as coisas hoje em dia estão muito mais caras. O trabalho do brasileiro não é valorizado, né? Para você comprar um PC game você tem que pagar muito caro. Agora tem a lei Felca. Agora tem outra lei que é a misoginia. Se você falar mal de mulheres, você é cancelado, você pode ser preso. E eu particularmente, cara, eu sinceramente, eu não sou assim, eu não me considero um cara red pill, tá? Eu simplesmente sou um cara que como qualquer outra pessoa, pode ter um pensamento crítico a respeito de tais comportamentos de tais mulheres. Eu não sou um cara que odeia as mulheres. Eu simplesmente sou um cara que tem um pensamento crítico em, em, em olhar uma coisa, interpretar de de um ponto crítico. Por exemplo, por exemplo, um tempo atrás, essa semana, essa semana mesmo, eu vi um senhor que é mototáxi, ele filmando que ele fazia carona, fazia carona para uma moça, uma menina, acho que de 15, 16 anos, e, e a moça não pagava as caronas. E aí o homem foi agredido pela menina, né? Então, a Red Pill, né? Ela não é só falar sobre relacionamentos. Ela é um estilo de vida. Ela é um estilo de vida. Pelo que eu já ouvi muito sobre o que é Red Pill, é aquela coisa, né? Você mostrar a Matrix, né? Nós vivemos numa Matrix. Essa é que é a realidade. Tem o pobre, tem o rico e tem a classe média, né? E existe o preconceito, né? Sobre isso, sobre o pobre, o rico e vice-versa. Na real, cara, a gente vive num mundo que ele é muito desigual. E essa que é a verdade. E, cara, eu decidi fazer esse vídeo porque, cara, a gente vive numa geração muita frescura, cara. Hoje em dia não tem mais séries como antigamente. Não se tem mais filmes como antigamente. Cara, dificilmente vai existir filmes como o do ator Chuck Norris, né? Do Bruce Lee, do Arnold Schwarzenegger, né? E do Sylvester Stallone. Cara, da década de 80, 90, os filmes eram excelentes, cara. As coisas não eram tão caras, não tinha tanta frescura, né? Mas claro, tinha o preconceito, o racismo e essa coisa toda, né? O machismo também. Mas hoje em dia, cara, as coisas estão mais. É muita frescura, cara. A gente vive uma geração, cara. É muita frescura, cara. É muita frescura. É muita frescura. Você ter um pensamento crítico é ruim. Se você, se você hoje em dia fala que não quer mais assistir futebol, você é taxado de estranho. Se você não gosta de ir na igreja, você é visto como uma pessoa ruim. Né, cara? Então, pô, cara, a gente vive numa geração, cara, que você não pode ter a sua opinião própria. Hoje em dia você ter a sua opinião própria é visto como um crime, é ofensivo, sabe? Você dizer que não gosta de futebol, que não gosta de política, que você não é fã dos filmes de hoje em dia, de séries, né? Embora eu sou um cara que gosta de assistir séries e eu digo uma coisa, cara, as séries e os filmes de antigamente são muito melhor. Os programas de TV de antigamente eram muito melhores. O futebol antigamente ele era muito melhor, né? Então hoje tudo é uma frescura, cara. Hoje é tudo, sabe, muito robótico, sabe? É tudo você tem que seguir um roteiro. Hoje em dia ninguém mais tem, tipo, personalidade, cara. Entendeu? É uma geração de muito mimimi, é de muita frescura, sabe, cara? Então, cara, pô, a gente vive em tempos
tenebrosos, cara. Pô, é complicado, complicado. Você ser diferente é você ser visto como estranho, né? Pô, cara, saudade daquele tempo onde tinha Pânico na TV, quando o futebol ele era mais mágico, sabe? Pô, no tempo do Ronaldinho. Caraca, velho, pô, as coisas antigamente eram melhor, cara. Antigamente as coisas eram melhor, mas hoje em dia, cara, a gente tá vivendo pouca coisa boa, né, para ser sincero. Hoje em dia as coisas estão mais. Hoje em dia as coisas são muito mais superficiais, sabe? Muito mais superficiais. É por causa da mídia, por causa das redes sociais, né? Enfim. Bom, esse é o vídeo de hoje que esse é o vídeo de hoje que eu fiz para hoje, né? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, comenta, se inscreve no canal aí. E um forte abraço. Falou, valeu.